Não é de hoje que os campineiros de Campinas convivem com os problemas causados pelos buracos. E olha, eles são muitos e estão por todos os lados. Você viu aqui no Band Cidade que um site criado por 2 campineiros convocou os internautas para eleger as piores crateras. Os vencedores foram revelados hoje. Depois de quase 20 dias de competição, hoje foram conhecidos os 3 buracos vencedores do concurso Rei do Buraco de Campinas. A campanha é desenvolvida por meio de um site. Em 2 dias teve mais de 600 acessos. Foram encaminhadas para os organizadores mais de 100 fotos de buracos na cidade, que ficaram expostas para os visitantes na internet. Para chegar aos ganhadores, uma equipe se reuniu hoje para analisar todo o material enviado pelos internautas e definir os nomes. Para esta conclusão, alguns critérios foram utilizados. O tempo que o buraco está lá aberto. E também o esforço de cada pessoa, né? Por exemplo, teve a pessoa que, teve um sacrifício enorme para tirar uma foto, ou mandou várias fotos. Os indicados a receberem os certificados foram este buraco que fica na Avenida Guilherme Campos, este outro na Avenida José Rocha Bonfim, no bairro Santa Genebra, e em outro no Jardim Garcia, que acabou vitimando este homem que costuma se exercitar no local. Por causa do buraco no caminho, ele caiu e quebrou a perna. Os ganhadores do concurso receberam os certificados no local dos buracos. Melissa, uma das ganhadoras, ficou feliz com o que encontrou. Depois de tanto tempo aberto, o buraco havia sido consertado. A massa asfáltica utilizada já melhorou o trajeto. É uma coisa engraçada, isso é sério. Outra premiada encontrou um buraco no meio do caminho na Avenida Guilherme Campos. Hoje, ele ainda está no local, sem nenhum conserto e até maior do que quando foi fotografado. Eu espero que eles tampem esse buraco, porque eu sempre passo por aqui e está cada dia pior. A ideia de construir um site para receber as denúncias da população sobre buracos no município surgiu depois de amigos dos idealizadores reclamarem da situação na cidade. No início, a ação começou em uma rede social, mas tomou uma proporção tão grande que veio a ideia do site. Depois da adesão e para incentivar ainda mais a população a participar, veio o concurso. E segundo os coordenadores da ação, o poder público deveria fazer a parte dele e evitar que a situação chegasse a esse ponto. A gente não precisaria estar fazendo isso, né? Os próprios poderes públicos poderiam tomar atitudes antes, se anteciparem aos problemas. A premiação feita hoje aos 3 buracos ganhadores de Campinas é apenas o início desta fiscalização. A gente vai selecionar os melhores buracos e crateras e problemas urbanos por mês e no final do ano a gente vai premiar aquele buraco do ano. A Secretaria de Serviços Públicos informou por meio de nota que vai enviar uma equipe técnica aos locais citados na reportagem para avaliar as condições do asfalto. E a polícia investiga as causas de um acidente que deixou 2 adolescentes gravemente feridos na rodovia Anhanguera. As 2 vítimas de 13 e 14 anos foram atropeladas por volta das 5h30 da tarde de ontem. O acidente aconteceu no quilômetro 90 da rodovia. Um cinegrafista amador flagrou o momento em que os socorristas da concessionária Autoban e os homens do Corpo de Bombeiros chegaram para resgatar os jovens. De acordo com testemunhas, eles foram atingidos por um caminhão. A pista foi interditada por quase meia hora. Segundo a polícia, as vítimas tentavam atravessar a pista fora da passarela. O motorista do caminhão, que só voltou ao local do acidente quase 50 minutos depois, foi ouvido pela Polícia Civil. O congestionamento chegou a 4 quilômetros. As vítimas foram levadas para o Hospital Mário Gatti e para o Hospital de Clínicas da Unicamp, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. O domingo deve ser frio. Uma massa de ar polar que avança sobre a região mantém um tempo estável com sol e poucas nuvens. A nebulosidade aumenta nas primeiras horas do dia. Na segunda-feira, o tempo não muda. Em Campinas, máxima de 20 graus. Em Valinhos, de 21. Em Indaiatuba e em Jaguariúna, os termômetros não passam dos 22 graus. E a manhã deste sábado foi a mais fria do ano em Campinas, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp. Os termômetros registraram 5,8 graus por volta das 7h10 da manhã. Campinas não tinha uma temperatura dessas no mês de julho, desde o ano 2000. 10 funcionários de uma confecção de Santa Bárbara do Oeste foram envenenados por um colega de trabalho de 17 anos.
O menor alegou que sofreu uma espécie de bullying profissional. E a polícia de Indaiatuba prende um cabeleireiro suspeito de abusar sexualmente dos próprios filhos. Estas e outras notícias você confere agora no resumo da semana. Estudantes e familiares fazem protesto em frente à sede de agência de turismo no bairro Cambuí. Eles reclamam do cancelamento de pacotes de viagens internacionais. A empresa fechou as portas na semana passada, sem comunicar ninguém. Os clientes registraram um boletim de ocorrência no 13º Distrito Policial. Em Campinas, os 80 anos da Revolução Constitucionalista foi lembrado com homenagens a ex-combatentes e militares que morreram durante a Batalha de 32. Policiais militares usaram réplicas dos uniformes originais de época. Escoteiros também prestaram homenagens. Quatro pessoas ficam feridas após o carro em que elas estavam bater em um poste no Jardim São Pedro. 2 vítimas ficaram em estado grave e foram socorridas pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. Incêndio destrói parte de uma empresa de tratamento de resíduos em Paulínia. 2 funcionárias ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Municipal. Produtos vencidos podem ter dado origem a chamas. 10 funcionários de uma confecção de roupas em Santa Bárbara do Oeste são envenenados por um colega de trabalho de 17 anos. O adolescente colocou veneno de rata em garrafas térmicas de café e leite. As vítimas foram medicadas. Em depoimento à polícia, o menor alegou que teria recebido um salário menor do que os demais e que era menosprezado no trabalho. Ele foi encaminhado à cadeia pública de Sumaré. Pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Campinas revela que jovens entre 14 e 25 anos são os mais endividados na cidade. A soma das dívidas chega a mais de 100 milhões de reais. Segundo os estudos, a atração dos jovens por inovações tecnológicas, principalmente por aparelhos eletrônicos, é o principal motivo para a estatística. Os dados ainda mostram que 50% dos endividados estão na classe C e outra metade nas classes D e E. Em média, os consumidores levam até 12 meses para saldarem as dívidas no comércio varejista. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado indicam que houve aumento dos crimes de patrimônio em Hortolândia, principalmente roubos e furtos de veículos. De janeiro a maio deste ano, o número foi de 432 ocorrências registradas contra 319, no mesmo período do ano passado. Também foram registrados 90 casos a mais de furtos na cidade. De acordo com a Polícia Militar, o número elevado de veículos nas ruas foi um dos motivos para o aumento das ocorrências. Band Campinas sai na frente mais uma vez e marca o primeiro debate com os candidatos à prefeitura da cidade. Representantes dos 7 concorrentes estiveram no Complexo de Comunicação João Jorge Saad para acertar o regulamento. O papel da imprensa e o papel da Band é mostrar cada um como ele se mostra, é o mais próximo do natural e que o eleitor julgue quem for melhor para a cidade. Casal homossexual é preso em Indaiatuba suspeito de abusar sexualmente de 2 meninos, um de 7 e outro de 11 anos. Um dos detidos é o próprio pai das vítimas. 2 pessoas foram presas por violação de direitos autorais no centro de Campinas. Elas foram detidas em um local onde funcionava uma distribuidora de CDs e DVDs piratas. Cerca de 100 mil mídias foram apreendidas e encaminhadas ao 1º Distrito Policial. Jogadores da Ponte Preta pedem cautela diante do Curitiba. O jogo acontece daqui a pouco e os detalhes você confere no próximo bloco.